Vamos para a live. Deixa eu escrever aqui, live 18 sobre distrações e aridez. Deixa eu fixar aqui o comentário. Boa noite. Pessoal aí que já está entrando. Vou para a gente poder começar. E aí, Fala, grande. tudo em paz? Tudo certo. Só o fone aqui que não pegou. Deixa eu... Tá bem distante tua voz. agora acho que foi, hein? Foi sim. Agora entrou. Beleza. Deixa eu colocar aqui no meu suporte super tecnológico, que é um copo plástico descartável. Esqueci o meu em casa. Tu não resolveu sua internet ainda em casa? Resolvi, mas é porque eu tenho que vir aqui adiantar as coisas. Ah, Boa beleza. noite aí, pessoal. Boa M. noite, boa Carvalho noite. Melo, Cristina TOG e todo mundo mais está entrando aí. Shirley, nosso grupo aí da CDS que entrou também. Bem-vindos, pessoal. Vou começar a ficar com saudade de vocês aí, porque tá acabando o curso. Tá, faltam 4 com a de hoje, né? Pois é, estamos bem mais perto que longe agora. Chegamos aí na live 18. Quem diria que essa empreitada da gente ia chegar tão longe? 18 lives já. É, Vamos até 22, não é isso? esperamos ir até 22. Isso aí. Então temos aí mais 2 semanas de live para darmos continuidade ao nosso curso. Hoje vamos então para o 6º capítulo da segunda parte, tratando das segundas moradas, principalmente, né? E vamos falar sobre as distrações e sobre a aridez. Tá bem? Beleza. Então, É bom aí quem puder, né? Porque esse assunto de distrações e aridez, ele praticamente toda live alguém fala alguma coisa sobre isso, né? Alguém pergunta, fala alguma coisa, dizendo que tal, ou tá na aridez, que o pessoal gosta muito de confundir a aridez com as noites escuras, né? Seja ela dos sentidos, ou da vontade, ou da alma. Né? O pessoal costuma confundir com a aridez, a simples aridez das segundas moradas. Né? E hoje a gente vai falar a real diferença entre essas duas, a aridez e as noites escuras, né? Que exato. as almas mais avançadas vivenciam. Né? A gente pode citar aí Santa Teresinha do Menino Jesus, ela viveu uma noite escura da alma até praticamente a hora da morte, né? Assim, ela sofreu na alma dela as dúvidas do século XX, né? Assim, o problema que todos os cristãos do século XX passaram, Santa Teresinha sofreu na alma dela, né? As grandes dúvidas, a grande ausência de Deus, né? A ausência do sentido da presença de Deus. E a diferença disso aí para a aridez e distrações que ocorrem na oração, que, do meu ponto de vista, é o que acontece para a maioria das pessoas que confundem as noites escuras. Elas estão passando pela aridez e as distrações das segundas moradas. Exato. Bom, então vamos iniciar, como de costume, com uma oração. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pois bem, pessoal, estamos então aí tratando nessa live de hoje sobre as distrações e a aridez, né? A gente viu nas lives passadas, conversamos sobre a oração de recolhimento, né? E outros elementos importantes a respeito, né? E aí a gente já começa aí com uma citação de Santa Teresa, do material, né? Onde ela diz que proceder sem o discurso do entendimento fará com que a alma esteja muito concentrada
ou perdida em distrações, né? Então, é muito comum, muito comum quem começa a praticar a oração de recolhimento, né? Quando não sei se vocês lembram daquilo que eu repeti algumas vezes, né? A gente utiliza lá do entendimento para poder contemplar uma verdade, né? E dessa contemplação a gente chega uma hora que o entendimento ele descansa, e nesse descansar do entendimento é que você entra no ficar na presença dele, né? Que é plenamente ali o recolhimento. Então, o que Santa Teresa está dizendo aqui quando há esse descanso do entendimento, é por dois motivos. Ou porque você realmente ali está muito concentrado a ponto de que o seu entendimento já descansou e sua alma permaneceu em Deus, então você realmente entrou num recolhimento ali, tá? Sua alma está no estado de união com Deus. Ou o contrário, ou porque ela se perdeu. Por isso que o entendimento não está ali focado mais. Ele descansou não porque ele se debruçou em Deus, mas é porque ele se distraiu em outra coisa. Então ele descansou desse ponto de atenção dele, né? Então, nem as orações mais ordenadas ou a leitura mais assídua que você possa ter, nada disso vai deixar a alma a salvo das distrações e das securas, da aridez que existe na alma, tá? Então, hoje a gente vai falar aí sobre qual a natureza, né, de onde surgem essas distrações, de onde surge essa aridez espiritual. A gente vai falar depois sobre o que causa essas coisas, né? As causas voluntárias e as causas involuntárias, né? E, por fim, a gente vai falar lá sobre quais os remédios que podem ser utilizados contra essas distrações e contra essa aridez espiritual. Beleza? Então vai lá, Bruno, vamos começar falando aí sobre a natureza dessas distrações e da aridez. Certo. A gente estava falando de oração, né, de recolhimento. Ou seja, recolher-se, trazer todas as suas potências, né, tanto os sentidos inferiores lá, como a imaginação e a memória, como os sentidos superiores, né, que a gente entende aí como inteligência, entendimento e vontade. É recolher tudo isso, ou seja, imagine que a sua cabeça é uma caixa de ferramentas, né, e todas essas potências que a gente está falando da alma aí são ferramentas. Uma chave inglesa, uma chave de fenda, cada uma é uma ferramenta. E recolher as ferramentas é você pegar todas elas e colocar dentro da caixa de volta. Ou seja, em vez da sua inteligência tá lá, aquela chavezinha de fenda apertando um parafuso de uma coisa que você está pensando, sei lá, algum problema do trabalho. Então o problema é um parafuso e você pega a sua chave de fenda lá da sua cabeça e vai estar apertando. Em vez de você estar apertando esse parafuso, que é esse problema do seu trabalho, você recolhe essa chave e coloca tudo ela para dentro. Então, ou seja, você pratica uma oração de recolhimento, uma oração de entrada, uma oração onde você olha para dentro do castelo que você habita. Então você está verdadeiramente vivendo uma oração teresiana. Você está olhando para dentro, olhando para sua alma, olhando para o Deus que habita dentro de você, o Espírito Santo que foi infundido em você no batismo, certo? E esse recolhimento, ele é o exato oposto de uma pessoa distraída. Uma pessoa distraída é aquela pessoa que todas as ferramentas estão trabalhando em coisas distintas, né? Você pode ter até um ou duas ferramentas trabalhando no mesmo problema, mas todas elas estão fora da caixa e é impossível você recolher as ferramentas para dentro da caixa se elas estão trabalhando fora, né? Então, o recolhimento, como a gente colocou aqui no material, se vocês puderem ver, a gente coloca aqui, né? Concentração da atividade das faculdades sobre uma realidade sobrenatural. Ou seja, a nossa alma, que é sobrenatural, ou seja, que Deus habita em nós. A gente, quando está na oração de recolhimento, a gente vai se colocar na presença de Deus, a gente vai imaginar uma cena do Jesus humano, né? Uma cena da vida de Cristo, normalmente é o que a Santa Teresa pede, e a gente recolhe tudo para essa cena e vive aquela presença sobrenatural que está presente junto de Cristo naquela cena. Enquanto a distração, né, a alma distraída, ela tem uma evasão de uma ou todas as faculdades para outro objeto, ou seja, todas as suas ferramentas vão agir em outra coisa naquele momento, seja ela um problema de trabalho, seja ela uma memória antiga, seja ela o inimigo falando no seu ouvido para lembrar você de alguma coisa, um pecado que você fez, seja ela qualquer coisa, as suas ferramentas que estavam dentro da caixa estão trabalhando fora
e você suprime, ou seja, você não, é incapaz de se recolher na oração. Isso aí Bruno, é a distração. e um detalhe é que uma única ferramenta dessa, ou seja, uma única potência da alma, ela pode ser capaz De impedir é fechar a caixa, né? Exato. Né? Ou seja, uma única ferramenta que você não consegue recolher, ou que você permite que ela saia ali da caixa para ir trabalhar, dependendo de como acontece, ou seja, se é voluntário, se é involuntário, né? Pode ser que ela consiga ali distrair e abrir a caixa para todo mundo sair. Uma única. Né? Pode fazer esse Exatamente. estrago todo. Então, essa é a importância do que a gente falava, que Santa Teresa ela fala de uma oração que o cara vai ali de corpo e alma para Deus. Né? Você não é uma coisa muito especulativa, muito só no sobrenatural, ela é muito humana mesmo, no sentido de que você tem que dirigir tudo para Deus, até as coisas menores, coisas inferiores aí mesmo, no sentido do próprio corpo, dos sentidos, dos sentimentos, tudo, colocar tudo ali focado para Deus, né? E aí, Você pode até perguntar, né? Quer dizer que se eu colocar todas as caixas na ferramenta, eu vou fazer nada, todas vou as ficar ferramentas na lá, caixa. vou ficar só com as ferramentas dentro da caixa, né? Ou as ferramentas dentro da caixa. Se eu vou ficar lá sem fazer nada, não, meu amigo, você vai estar esperando Deus fazer a obra em você. Né? Esse é o sentido da oração de recolhimento. Você se coloca presente, você se coloca em espera, para quando Deus quiser lhe chamar, você está lá no lugar. Deus, quando quiser lhe chamar, você não pode estar lá no seu quintal consertando um problema. Deus, quando ele precisar de você e ele quiser lhe chamar, se você estiver lá, disposto, pronto, se colocando sempre perto dele, ele vai lhe chamar bem mais brevemente. E é isso que a gente quer. A gente quer estar junto de Deus. A gente quer adentrar as moradas. Então, a gente está se preparando para andar nas moradas, ou seja, entrar nas orações mais de intimidade com Deus, né? As orações de simplicitude, que é tudo essas coisas aí que a gente veria se a gente fosse falar disso aí nas moradas superiores. Isso. E aí, algumas dessas potências, né, como a própria imaginação, ou até os sentidos exteriores, os cinco sentidos, né, eles podem agir, às vezes, em forma independente, né, e vão incomodar, mas não necessariamente vão tirar a distração. Né? Um exemplo disso é a própria imaginação. Você pode estar aí concentrado e a sua imaginação está querendo fugir, agindo de forma independente, mas você ainda permanece concentrado. Né? Ou então, quando você está rezando, enquanto, sei lá, seus olhos estão vendo alguma outra coisa, seus ouvidos estão ouvindo alguma outra coisa. Né? Então, isso é possível de acontecer. Tá? Não necessariamente ali você já tem uma distração. Né? É um pouco do que eu falava em algumas lives anteriores, de que depois de um tempo você vai se acostumando a manter uma certa concentração na oração, mesmo tendo barulho exterior. Né? Sei lá, quando acaba a missa, o povo está fechando as igrejas, você está tentando rezar um pouquinho ali. Depois de um certo tempo, você vai conseguindo treinar os sentidos dessa forma, né? Você, Porém... Oi, fala. você vai pegar a sua potência da vontade, a sua vontade, e vai fazer aquela violência que a gente falou lá na SESI. Né? Você vai, com a sua vontade, ou seja, a sua vontade de ser amigo de Deus, vai ser violenta contra as suas más inclinações que vão querer levar sua imaginação e seus outros sentidos, em sentidos inferiores, para fazer outra coisa. Então, quando a sua vontade está tão treinada, como é o que o Doug está dizendo aí, ela está tão treinada que, mesmo que a imaginação saia, ela ainda está sob o controle da alma, a vontade, né? Ela não permite que os sentidos inferiores venham atrapalhar seu recolhimento naquela hora. E aí tem um detalhe muito interessante, que é meio que um resumo do que a gente já viu anteriormente. Né? A gente fala muito aqui da inteligência e da vontade, né? Porque são as faculdades superiores da alma. E a gente vê que a inteligência ela é geralmente a porta de entrada. Né? A gente fala que a inteligência vai receber uma verdade divina que vai estar meditando ali, que vai ser iluminada por Deus, e a inteligência vai convidar a vontade a corresponder àquela verdade e amar Deus de volta. Né? Então, do mesmo jeito que a inteligência é sempre essa porta de entrada, ela também vai ser a porta de entrada para as distrações. Né? Então, a sua imaginação está trabalhando ali e gera uma distração que convida o teu entendimento a sair do que tu está meditando ali e colocar a tua atenção no que a imaginação está falando. Né? Ou então tua memória vai recordar alguma coisa ali naquele instante e tu vai sair ali do que tu está meditando, uma verdade de fé que tu está meditando, e tu vai passar a meditar ali, ou vai passar a prestar atenção ali naquela memória. Né? Então, percebam que tudo vai apontar, de certa forma, para a inteligência. Né? Tanto as coisas boas vão acontecer vindo da inteligência, quanto as coisas ruins vão atacar a inteligência para, a partir dela, destruir todo o edifício. Né?
É isso Então, mesmo. isso que o Bruno está falando aí da vontade é porque é como se a vontade ela fosse. Deixa eu tentar explicar assim. A inteligência, né, ela é uma faculdade superior como a vontade. Só que a inteligência ela está muito mais. É como se ela fosse a parte mais externa, digamos assim. Então, ela está muito mais propensa, né, mais suscetível à influência externa. Enquanto que a vontade é o miolo ali, é o cerne, é o coração. Então, ela é mais dificilmente atacada. Ela é influenciada pela inteligência. Então, a vontade dela é atacada quando a inteligência é primeiramente influenciada. Então, isso que o Bruno está falando da gente manter a vontade, né? A gente até colocou aqui, né? A vontade ela tem que estar firmada no Senhor. Por quê? Porque quando você tem a vontade muito bem designada para Deus, algumas coisas podem vir para puxar a atenção do entendimento, da inteligência, mas a vontade firme ela vai manter ali, entendeu? Ela é o Ela vai cerne, né? trazer, exato, ela vai trazer a inteligência de volta para o rumo certo. Né? É tipo alguém que. É como se fosse tipo assim. Eu tô aqui, eu tô prestando atenção. Vamos dizer que a vontade são os ouvidos, né? Eu tô aqui prestando atenção à humilha do padre, né? E a inteligência são os olhos. Eu tô aqui, aí passa alguém do meu lado, eu olho, mas eu continuo ouvindo. E aí eu olho, e tô prestando atenção na humilha, aí eu volto para olhar pro padre. É tipo algo do tipo. É algo mais Uhum. nesse sentido, né? A inteligência, ela pode se esvair. Mas a vontade, ela prende, traz a inteligência ali de volta. Por quê? Porque foi a própria inteligência que convidou essa vontade a estar ali. Então a vontade é algo mais forte, algo mais conciso ali dentro do homem, né? Só que aí, isso aqui a gente está falando de pessoas avançadas, né? Por exemplo, quem de nós não tem dificuldade de rezar, sei lá, o término da missa quando as pessoas estão fazendo barulho? Todo mundo tem. Às vezes você consegue um dia um pouco mais de atenção, mas sempre você se desconcentra. Por quê? Porque nós somos iniciantes, né? Aqui a gente está falando de quem está mais lá na frente, que consegue rezar no meio do barulho, pessoas mais adiantadas, né? Para o iniciante, a gente está falando aqui das 3 primeiras moradas, para o iniciante não tem boquinha, como a gente fala aqui no Nordeste, tá? Não tem boquinha. Você tem que ter tanto a vontade centrada no Senhor, quanto Como a a inteligência. inteligência tem que estar contemplando a verdade o tempo inteiro, porque senão você vai sair facilmente do recolhimento. Então, por isso que as distrações atacam muito mais os principiantes. Porque as distrações elas tentam tirar a inteligência do foco da coisa. Né? Para os mais avançados, as distrações aparecem, tiram a inteligência do foco, mas a vontade permanece ali. Para a gente, não. As distrações vêm, elas tiram a inteligência. Quando tiram a inteligência, aí bagunça tudo, o cara já está pensando ali no almoço, em vez de estar pensando no evangelho que eu estou meditando do dia. Coisas do tipo que acontece, todo mundo já presenciou aí algo desse tipo, né? Então, as percepções dos sentidos, essas divagações que a gente tem na imaginação, né? Tudo isso vão perturbar mais facilmente a inteligência de estar aplicado ali naquela coisa, né? E aí vão atrapalhar, de certa forma, o recolhimento, tá? Eu não lembro qual era o exemplo, qual foi o frei que estava numa oração bem concentrado e o superior mandou chamá-lo, né? E todos os irmãos foram falar com ele, e ele não respondia. Ele não respondia, não respondia, não respondia de jeito nenhum. E aí só quando o superior chegou lá e chamou pelo nome que ele respondeu na mesma hora. Por quê? Porque a obediência dele ao superior estava centrada na vontade também. Mas o resto dos irmãos, aqueles que não tinham ingerência sobre ele, a Os vontade dele sentidos, né? estava Então, tava... exatamente. Ele não respondia. Ele só respondeu quando o superior chamou, porque a obediência também é uma virtude, né? Isso. E aí já ficou muito claro, eu acho, para vocês, que existem 2 tipos de distrações, né? Existem as distrações que são voluntárias, ou seja, eu estou aqui meditando uma verdade. Voluntariamente, eu deixo de meditar aquela verdade, afasto daqui a minha inteligência e passo a me dirigir a outro objeto, a outra coisa para pensar. A Sim, involuntária, a não. vontade, né? É. Por sua vontade. Exato. Por minha própria vontade, eu tirei minha inteligência daqui e levei para outro canto, né? A involuntária, não. Acontece ali contra a minha vontade, né? Ou mais ou menos atacando a minha vontade, talvez não totalmente contra a minha vontade, né? E geralmente acontece quando eu tenho uma solicitação de algo na memória, algo na imaginação, algo nos sentidos, e aquilo me instiga, e aí eu tá ali contra a minha vontade, mas está me atacando, me atazanando ali, e eu acabo me entregando aquilo. Tá? O que, Então, o que esses 2 acontece tipos muito aí. comigo para distração involuntária é que na hora que eu estou rezando eu lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer. Tipo assim, tem que fazer alguma coisa agora. Aí o cara fica, meu Deus do céu, eu tenho que fazer esse negócio agora e tal, mas só que você quer rezar, você sabe que dá tempo de rezar, mas aí o negócio fica ele distraindo mesmo, né? Puxando sua inteligência para resolver aquele problema que você tem que resolver. Acontece demais.
E aí, a gente está falando sobre as distrações, falta falar sobre a aridez, né? O que é aridez? A aridez, basicamente, é quando essas distrações elas são perenes, né? Então, elas são fixas, elas se tornam algo habitual dentro de mim. Você é tão distraído, né? Exato, estou tão acostumado a ter essas distrações na oração que elas vão se transformar numa aridez, numa secura espiritual, né? Que geralmente ela é acompanhada de algumas outras coisas, como tristeza, porque você não está conseguindo rezar direito, impotência, porque você vê que suas orações você não tem força ali para conseguir rezar como deveria, né? Ou então você vai perdendo a vontade, o desejo de ir para a igreja, de servir, de rezar, aquele ardor que a gente tem na alma, né? Ou então começa a ficar muito agitado, vai rezar, fica logo agitado, não consegue se concentrar, né? Ou então fica nervoso, fica logo agoniado. São coisas que acompanham a aridez. Se você lê o Caminho da Perfeição, a Santa falando das 4 formas que Deus age, né? A primeira e a mais difícil é você... Ela fala do poço, né? Fala da chuva, fala do rio, fala daquele outro equipamento antigo, né? Que é um pouco mais fácil de retirar água. Então, a aridez, né? Assim, na raiz significa falta de água, né? É o que é seco. Então, se você tá no começo, você é principiante como aqui, a gente tá falando sobre isso, né? Todo mundo aqui é iniciante. Você tá lá naquele poço, tentando com aquela tina tirar um pouquinho de água do poço. E você não consegue. Então você consegue um dia, aí não consegue no outro. Consegue um dia, ainda seu jardim ainda está um pouco molhado, porque volta e meia você tira. Mas quando isso se torna consecutivamente, ocorre consecutivamente, ou seja, vários dias seguidos, como é que seu jardim vai estar úmido se você não consegue tirar água do poço? E é isso que gera aridez. A água aí que a gente está falando é a graça santificante. Se seu jardim faz vários dias, ou semanas, ou meses, ou anos que você não consegue tirar uma lata d'água de dentro do poço, você está vivendo uma aridez monstruosa, porque a água não vem. Só se Deus, na sua infinita misericórdia, quiser fazer chover lá, um dia na sua vida, e lhe consolar um pouquinho, mas pela sua oração você não está conseguindo regar o seu jardim. E essa é a aridez. Por isso que chama de secura, né? Aridez ou secura, porque falta água. Falta água. Então, o que acontece quando falta água? As flores começam a morrer, as plantas começam a morrer, né? Um estado de morte da alma. Por isso que a aridez é algo tão sério, porque a alma é como se ela vivesse um estado de morte sem estar morta. Né? O jardim que devia ser sua alma vira um deserto, né? E aí, como a distração é um sofrimento, a alma entra num estado de sofrimento total, de desolação total. Né? Santa Teresa ela vai dizer que às vezes ela ia rezar e ela ia ali, tipo, para ficar olhando o relógio, bater o tempo dela ir embora, entendeu? Que ela não conseguia espremer ali nem uma gotinha de nada. Ela não tinha vontade de rezar. Ela chega a dizer aqui como é: com frequência eu acolhia com maior vontade alguma penitência grave do que me recolher em oração. Diga aí. Com certeza todo mundo aqui já passou por algo do tipo, né? Você prefere, às vezes, ali fazer uma penitência do que ter que ir para uma oração de meia hora em silêncio. Mil vezes lavar 10 banheiros do que ficar 15 minutos numa adoração, né? Quantas vezes não se passa isso? Aproveito aqui para fazer uma denúncia. É por isso que a gente encontra, muitas vezes, pessoas que são altamente ativistas dentro da igreja. Tá? E aqui fica uma dica não, mas enfim, um conselho de alguém que já está há algum tempo aí caminhando na igreja. Sou principiante ainda, mas já conversei, já presenciei muito isso, né? Quando geralmente uma pessoa que está ali muito entregue aos serviços, muitos serviços dentro da igreja não para, é porque a pessoa está passando por uma aridez espiritual. Então, como ela tem tamanha dificuldade para se recolher para rezar, ela prefere se encher de serviços, né? Braçais, intelectuais, seja o que for, se encher de serviços para que ela consiga, de certa forma, se iludir a si mesma, né? De que, como eu não consigo rezar, eu não estou servindo, ela quer se consolar, né? Só que, na verdade, ela está se enganando, achando que por estar servindo muito, ela está agradando muito a Deus. Só que não é, né? Maria escolheu a melhor parte, que era ficar aos pés de Cristo, enquanto Marta estava indo servi-lo, né? Tentando preparar a casa e tudo mais. Então, há uma precedência aí das coisas. Há algo mais importante do que outro, né? Os dois são importantes, mas há algo mais importante do que outro. Você não pode trocar de lugar essas coisas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu já passei por isso, tá? Então, fala aqui com propriedade que isso acontece demais com as almas. Isso não é a gente falando não, viu? É a Santa, viu, gente? É a Santa Teresa que fala isso, né? Eu estou só exemplificando na prática. Exatamente, aqui, né?
Para depois dizer que a gente está dizendo essas coisas aí sem Pois base. é. Então, Santa Teresa, ela dizia que quando ela sabia que era hora de ir para o oratório rezar, ela ia com a tristeza, com a amargura maior do mundo. Ela não tinha ânimo nenhum para rezar, mas ela ia, entendeu? E aqui entra um pouco do que tu falou, Bruno, lá sobre o frade lá, da questão da obediência, né? Ela ia rezar mesmo sem vontade nenhuma. Ela sabia que ia chegar lá não espremer nada, mas mesmo assim ela ia, né? É porque o amor é uma decisão, não é um sentimento. Então, é muito bom a gente querer ir rezar quando a gente está com vontade. É muito bom a gente querer estar perto de uma pessoa ali quando a gente quer a presença dela. Mas quando a gente está brigado com ela, quando ela faz algo que a gente não gosta, aí já fica mais difícil, né? Porque amor é uma decisão. Você está se decidindo por desfazer-se para fazer aquela pessoa feliz. Né? O amor é essa atitude. Então a oração vai ser algo desse tipo também. Muitas vezes você vai ter que ir para a oração sem vontade nenhuma. Por quê? Porque você se decidiu pelo Senhor. Você se decidiu por Deus. Aquilo que a gente falou na live passada, Bruno, é algo extremamente importante, que os homens modernos eles não pensam a fé com o seu raciocínio de adulto. Né? Porque se você pensar com o seu raciocínio de adulto, dizer-se cristão e querer ter uma vida espiritual é uma decisão racional. E como é uma decisão racional, pode vir o que vier, que você vai estar ali. Né? Porque você tomou uma decisão de homem, uma decisão de alguém maduro, que nada vai fazer você voltar atrás. Né? Não são os sentimentos que vão guiar a tua decisão, mas é a inclinação interior que te faz tomar aquela decisão. E aí, esse sofrimento, que vai ficando inerente na alma, né, vai gerar um estado de impotência. O cara não consegue rezar. O cara se sente sem forças, né? Entregue às baratas, né? Entregue ao tédio. Do tédio gera o ócio, do ócio, né, a oficina do diabo, como vai dizer São Jerônimo, né? Aí vai gerar vários pecados. Então, esse tédio ele vai acompanhar um vazio das faculdades que é aumentado pelo sentimento de inutilidade dos esforços. Ou seja, eu me esforço tanto, mas não estou tendo fruto nenhum em oração. Né? E pela impressão de insucesso definitivo nos caminhos da oração. Olha só, isso aqui é muito, muito perigoso, né? Você está vendo que seus esforços não estão tendo nenhuma utilidade e você vai começando a ter uma impressão, colocada também pelo demônio, de que esse negócio de caminho de oração não dá para mim, não é para mim. Esse negócio de vida espiritual não é para mim. Olha como eu estou me esforçando, olha o que os meninos falam aí do que acontece nas moradas, das graças que se recebe, eu escuto a pregação, eu leio isso, aquilo, outra vida dos santos, olha a minha vida como é difícil. Eu me esforço que só caramba, eu faço ascese, eu faço isso, aquilo, outro, e não consigo crescer espiritualmente. Eu acho que porque eu não nasci para esse negócio de santidade. Tudo obra do demônio. Vai colocando E aí você começa a abandonar, daqui a pouco, né? Tá aí, solto na buraqueira, lá fora do castelo, né? Desculpa aí, a expressão nordestina, né? Solto na buraqueira. Bicho, eu fico muito pensando nisso, que a gente solta indiretamente às vezes. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente solta sem nem perceber algumas expressões. É verdade. Aí, o pessoal de fora deve ficar olhando e... O que será que eles tentaram dizer aí que eu não saquei? Mas isso aí acontece, galera. Bom, então aqui a gente termina a parte da natureza, né? Vimos aí que... O Padre Gabriel Vilaverde, ele falou isso esses dias. Ele disse que ele só costuma aceitar nas redes sociais dele pessoas que ele teve contato, né? Que ele é pregador, ele vai pregar nos lugares, né? E aí ele só aceita pessoas que ele teve teve contato nos lugares. E aí, de repente, ele está lá na rede social dele e aparece uma foto bem escabrosa de uma pessoa. Aí ele toma um susto, aí ele vê quantas pessoas que há 2, 3, 4 anos atrás eram fervorosos na fé e hoje em dia estão opostos ao que eram antes, né? Completamente abandonaram a igreja. E isso aí nada mais é do que o fruto do que isso que a gente está falando, né? Que é a pessoa que ela fazia tanta coisa e percebeu que não andava para frente e disse, rapaz, quer saber, isso aqui é um deserto, eu vou entrar embaixo da areia e vou atrás da morte mais difícil que tiver. Isso acontece mesmo, isso acontece, gente. Pare para analisar as pessoas que você conhece, que você vai ver isso acontece. Quando a pessoa ela estagna, né? Ela está estagnada, ela abandona, muita gente abandona. É difícil ter essa perseverança. Principalmente porque elas não têm 3 coisas. Tu citou uma delas, que são os 3 remédios que a gente vai citar. Humildade, perseverança e discrição. Essas pessoas não têm isso, não buscam isso, né? E se eu pudesse colocar uma 4ª coisa que eu acho que deveria vir primeiro que essas 3, Bruno, seria uma coisa bem simples chamada direcionamento.
Direção A espiritual. ausência atual de bons padres, e desses bons padres, aqueles que têm um tempo que para se dispor a serem diretores espirituais, tem causado isso nas almas. Porque as almas estão, tá como, é como se fosse um bando de cego, um guiando o outro. Porque é difícil arrumar diretor espiritual, né? Aí as almas ficam tentando se guiar apenas por cursos, por aulas na internet, que Sua é própria totalmente inteligência, né? diferente, ou por sua própria inteligência, né? A inteligência do brasileiro, que 95% da população é analfabeto funcional, então é ótima a inteligência do brasileiro, né? Então acaba dando no que dando, né? E aí a gente, né? Eu me incluo aqui, obviamente, né? Todos nós. Tanto nos 95% dos analfabetos funcionais, eu me incluo também, né? Eu também. De que a gente fica perdido, bicho. Não tem quem diga uma coisa desse tipo assim, né? Então a gente vai encontrando ali refúgio nos livros, numa coisa ou na outra, porque em direção espiritual muito difícil de se encontrar por aí fora, né? Somos poucos os que temos a oportunidade de ter um diretor espiritual, né? É algo muito difícil de se encontrar, infelizmente. E aí eu penso ser muito isso uma das grandes causas aí da gente estar nessa situação do povo acabar saindo. O Frei Antônio Rui Maria, né, na Teologia da Perfeição Cristã, ele cita isso como sendo um dos principais motivos da pessoa não alcançar a santidade. É você não ter direção espiritual. Ele fala lá. Tanto é que quando eu li isso aí, quase que eu morro, né, e fui correr atrás de um diretor espiritual. Porque nós somos péssimos guias de nós mesmos. Só que a gente não quer admitir, porque a gente não tem humildade, que é um dos remédios. Então, por não se ter humildade, por não ter um diretor espiritual que nos mostre que a gente é egoísta, né? A gente se acha humilde, né? Então, a gente não reconhece que a gente é péssimo guia de si mesmo. A gente precisa de alguém que nos ajude nesse sentido. Mas vamos lá, que só faltam 25 minutos. Vamos lá. Quais são as causas das distrações e da aridez espiritual? A gente viu que há dois tipos de distrações, né? Distrações voluntárias e distrações involuntárias, né? Quais seriam aqui as causas das distrações que são ditas as voluntárias, né? Ou seja, são aquelas que por livre e espontânea vontade você busca a distração. Ou seja, alguns pontos aí que o Frei coloca, né, que acontecem. Né? Primeiro, o cara que negligencia combater as distrações durante a oração. Surgiu o problema, eita, eu vou resolver, reza depois, né? É a primeira coisa, isso aí, é o cara que negligencia mesmo, ou seja, a oração está em último lugar para ele. Você chega para conversar com a pessoa e ela diz, eu estou com muita distração durante a oração. Aí você pergunta, o que é que você está fazendo para tentar se afastar dessas distrações? Ela diz, nada. Ou seja, ela está numa batalha que ela já perdeu por WO. Entendeu? Ela já disse, eu tô aí perdendo, viu, galera? Se tu tá batalhando, não, tô só perdendo mesmo. Ou seja, você negligencia que é possível combater isso daí. É como se você não fizesse questão de partir para a distração. Isso provavelmente acontece porque você não entende o valor da oração, né? Coisa que a gente discutiu muito já em lives anteriores. Né? Segunda coisa, uma condescendência que as sustenta. É aquele cara que no linguajar aqui nordestino a gente chama de o ceboso. É o ceboso, entendeu? É o cara que ali, rapaz, eu não me distraio muito. Aí o que é que eu faço? Não, deixa, eu fico aí mesmo. Vou me distraindo mesmo. O bichinho, eu sou assim o mesmo. bichinho. Eu sou assim mesmo, entendeu? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, então pronto. É o cara, a gente chama de o ceboso. Esse é o cara que é o ceboso. É o cara que tá nem aí. Tá nem aí. Então ele, não dou importância mesmo à minha vida espiritual, então eu tenho distração que tenho mesmo. Eu sou assim, nasci assim. Pronto. Estão botando ali ceboso, kkkk. Terceira coisa, é a negligência na leitura espiritual. É alguém que só quer rezar por si só. Entendeu? E aqui leitura espiritual... Só dá gostinho da vida, né? O cara lá. E aqui leitura espiritual, aqui a gente está falando de leitura, livros espirituais mesmo, tá? Aqui a gente inclui a Sagrada Escritura, óbvio, mas focando principalmente em outros livros espirituais. Livros de santos, tá? Como a gente tem repetido, santos católicos. A gente falou na live passada, né? Exatamente, tá? Então, quem negligencia esse tipo de coisa? Muito complicado. Efeito Gabriela, estão dizendo isso aí. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, por aí vai. Quarto ponto, negligência na preparação à oração. Frase de Santa Teresa de Jesus. Se conhece o amor pelo amado a partir da preparação do aposento. Quem não se prepara para a oração direito terá ainda mais distrações durante a oração. Porque não demonstra amor para Deus, para com Deus. Né? Então,
esse ponto aqui é extremamente importante, né? Porque a gente às vezes, eita, tá na hora de rezar, bora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, pronto, vou fazer aqui minha meia hora de oração mental. Tá jogando Na bola, lata. o cabo tá Na jogando lata. bola, né? Aí chega em casa, eita, meia hora de oração metal. Cara, Vou, suado, vou rezar. vou rezar. Não Vou dá, na pô, praia, não né? dá. O cara lá na praia, eita, minha oração metal, vou aqui. Não dá, então assim, tu vai rezar, antes de rezar tu tá assistindo televisão. Não dá para desligar a televisão e já começar a oração. Tua cabeça ainda vai estar lá, entendeu? Então é preciso ter essa preparação, dar uma acalmada no coração, né? Vai lendo alguma coisa já, vai fazendo oração vocal para te ajudar a se preparar, né? Tudo que a gente já falou anteriormente aí de várias dicas que a gente deu. Mas enfim, é preciso ter essa preparação aí para a oração. Lembre que a gente quer o matrimônio espiritual, gente. Você não vai se encontrar com sua noiva sujo da pelada, né? Você vai pelo menos fazer um asseiozinho, tomar um banho, ficar cheirosinho. Então você tem que fazer, se preparar para encontrar com o esposo, né? Então, Exato. pelo amor de Deus, gente, não vão todo ceboso encontrar com peixe, não. Toma um banhozinho, né? Se prepare. Quinto ponto, dissipação da vida. Você é uma pessoa totalmente desorganizada, entregue aos 1000 trabalhos que você tem, às 1000 preocupações que você tem. Bicho, sua vida é uma distração. Como é que você quer se concentrar na oração? Não dá, pô. Então, organiza primeiro a tua vida, se você quer ser organizado na oração, né? Santo Agostinho, que não nos deixa, toda live ele tá aqui, impressionante, né? Vamos acrescentar ele aqui nos rogai por nós aqui no final, porque tá sem condições, né? Toda live a gente fala. Santo Agostinho, ele disse, se vive assim como se reza. Então, se sua vida é uma bagunça, sua vida de oração é uma bagunça. Se sua vida de oração é organizada, sua vida também será organizada. Tá? Então, lembrem que eu falei que a pessoa, para ter vida de oração, tem que escolher um horário e fazer aquilo insistentemente. Tem que ter isso aí, gente. Não adianta, se sua vida é esculhambada, né? Já que estou falando do linguajar nordestino. Se você tem uma vida desorganizada, não adianta, meu irmão. Não adianta. Você tem que ter um horário para acordar, um horário para rezar, um horário para tudo. Seja organizado, porque senão você nunca vai avançar na oração. Isso. E o último ponto, que a gente já falou também sobre ele em momentos anteriores, né? A ausência de ascese. Se você não mortifica o seu corpo para dizer a ele, para dizer às suas potências inferiores, à sua alma, que quem manda é a inteligência e a vontade, se você não pratica esse gesto de quem é superior dominar quem é inferior, então vai ser o habitual, o ordinário, vai ser que o inferior domine o superior. Então isso vai acontecer na oração. Quando você quer rezar, que você quer direcionar tudo para Deus, o que é inferior vai dominar o que é superior. Então, os sentidos, as emoções, as impressões, a memória, a imaginação, vão dominar a inteligência e a vontade. Você não vai conseguir se concentrar. Porque quem manda em você não é você. Imagine que a ascese é um exercício para fortalecer sua vontade. Isso. Ou seja, quando sua vontade vai ficando mais forte e seus sentidos inferiores vão ficando mais fracos e vão se submeter à sua vontade. Né? Elas vão se tornar submissas à sua vontade, que é isso que você quer. Todo mundo quer ser dono de si mesmo. Nós somos sacerdotes, profetas e reis, né? A partir do batismo. Então, se nós somos reis, temos que ser senhores de nós. A nossa vontade tem que vencer nossas concupiscências. A mortificação é como se fosse um simulado para a prova que é a oração. Tá? Então, por isso que ela é tão importante. Você não vai para uma prova sem ter treinado para ela. A mortificação ajuda a gente a treinar para garantir uma oração bacana. E aí, vai lá, as involuntárias agora, aí, né? O primeiro ponto que o Frei cita, né, do caráter das involuntárias é o caráter das verdades sobrenaturais. O que é? O mistério que você está olhando é tão grande, tão sobrenatural, tão incapacitante, que você, a pouca luz que você tem, ela ilumina um pouquinho e daqui a pouco está escuro. E aí você fica incapaz de meditar sobre isso. Aí, falando aí do santo que a gente está falando, imagine Santo Agostinho meditando a Santíssima Trindade. Né? Aquela famosa cena de Santo Agostinho lá no caminho na praia e o menininho lá, o anjo, tentando colocar o mar no buraquinho da areia. Né? É exatamente isso. Apesar de sua inteligência, da inteligência de Agostinho ser elevadíssima, ela iluminou pouco aquele grande mistério.
e ele ficou na aridez de não conseguir compreender. E é isso que acontece com todas as almas. Então, infelizmente, né, os, felizmente para nós somos incapazes de compreender, mas felizmente os mistérios sobrenaturais são imensos, né? Isso alguma vez desanima. Isso é involuntário, ou seja, você não pode voluntariamente melhorar sua inteligência a ponto de compreender os mistérios de Deus, mas isso gera assim uma distração, uma aridez na alma, que é o fato de você não poder compreender os mistérios, né? Ou seja, a inteligência limitada esgota rapidamente as luzes. A limitação da nossa inteligência precisaria de um sol para iluminar o mistério, e nós somos uma lanterna, né? A gente não consegue saborear aquele mistério e fica na aridez. Isso é involuntário, galera. Então isso aí Exatamente. vai acontecer sem a gente querer, tá? Segundo ponto é a questão da instabilidade das potências da alma, um pouco do que eu já vinha falando antes, né? Desde o pecado original, o homem vive uma desordem, cuja desordem gera com que as potências inferiores dominem as superiores, né? Que é aquela velha dualidade entre carne e espírito. A carne dominando o espírito. Então, o corpo, os sentidos e as potências inferiores querendo dominar as potências superiores do espírito, inteligência e vontade, né? Então, o grande quê da questão aqui, né, é que a vontade ela até consegue prender todas essas potências por instantes ali no objeto que você está meditando, na verdade que você está meditando, né? Só que quando a vontade vai perdendo a força, né, já que a inteligência começa a querer se esvair, né, ela vai perdendo a força, elas voltam a ficar desordenadas, essas potências. E como elas voltam a ficar desordenadas, elas vão se entregar ali a qualquer coisa que aparecer, qualquer percepção, qualquer impressão, qualquer memória. A ascese, ela tem um limite, né? A gente não vai conseguir purificar nossas concupiscências apenas por nossa vontade, ou seja, apenas de nosso querer. Vai precisar das noites escuras lá da frente para purificar tudo, que é isso que Deus faz ativamente e nós agimos passivamente. E que, então, mesmo passando por essas 2 noites, ainda assim, essa estabilidade não vai chegar. Exatamente. Só vai chegar lá no céu. Na perfeição. E, então, isso quer dizer o quê? Você pode ter distração porque você não faz acesso bastante, mas se você fizer e continuar tendo distração, o problema é que as suas más inclinações são tão grandes, né, que você não consegue superar. Então você vai realmente ter que esperar a purificação divina, Deus vir e agir em você pessoalmente, ou seja, isso é involuntário, ou seja, contra a sua vontade, né, de qualquer forma. E aí vai ser necessário, né, disciplina, vai ser necessário muita paciência, muita perseverança. Paciência, esperar, porque vai ter que esperar a hora de Deus, né? Sim. E entender que isso é involuntário, tá? Não é porque você quer. Aí você fica se maltratando. É involuntário. Então, a luta é exatamente essa. A luta é aí, é nesse campo de batalha aí. E por último, né, as enfermidades... por último não, penúltimo, né? Ainda falta o demônio. Tem mais 2, na verdade. Desculpa aqui, gente. Tem as enfermidades e tendências patológicas, ou seja, as enfermidades você está lá doente, está com dor de cabeça e não consegue rezar. Você quis ficar doente? Não. Não. Ninguém quer ficar doente, pelo menos até onde eu entendo. Mas infelizmente, aquela enfermidade ou patologia lhe impedem de rezar. E também tem as tendências, né, do caráter e temperamento, ou seja, uma pessoa que é colérico lá, não consegue se sair de uma raiva e aí perde o tempo de oração. Um melancólico vai ficar remoendo lá todo aqueles sofrimentos que passou e vai ficar sempre preso lá naquilo ali. Isso aí são caráteres que muitas vezes a pessoa não é capaz, né, de superar. Ou seja, são coisas que são inerentes do ser humano e não são voluntárias, né, são involuntárias. Eu acho legal a dica que Santa Teresa dá sobre essa questão das doenças e dos defeitos de caráter, né? De que às vezes uma mudança de horário pode resolver o problema. Né? Sei lá, se você reza de tarde, você jogar para de manhã, talvez resolva o seu problema. Então fica a dica aí. Ou seja, depois do trabalho, né? Se você reza depois do trabalho e está cheio de coisa na cabeça, se você rezar de manhã, você vai estar sem nada, né? Você é aquele cara que traz as preocupações do trabalho para dentro de casa. Então você chega do trabalho, janta e vai rezar, tu vai estar com a cabeça cheia de problema. Então é melhor tu rezar de manhã antes de encarar as preocupações do dia, né? Então, às vezes, uma mudança de horário vai ajudar muito, né?
E E aí, aí, o próximo... Oi. seguindo, a gente já falou tanto desse ponto, né? Que é o demônio. O demônio, ele quer perder as almas. Ele quer levar as almas ao ódio de Deus. Então, o demônio ele vai tentar, de toda forma, criar distrações, perturbações para a sua alma, para lhe afastar do progresso espiritual. Então, infelizmente, ele vai tentar você para lhe afastar disso aí, porque o demônio é muito astuto. E aí, se você quiser se aprofundar mais sobre isso, a gente tem 2 lives falando só do demônio. Né? E Aí, aí, Bruno, quem não interessante assistiu, o que Santa Teresa fala, o Frei também vai reforçar, né? É que a gente está falando aqui de distrações e de perturbações do entendimento, é quando o cara não consegue se concentrar, né? Santa Teresa vai dizer que quando isso é muito constante, é porque é obra do demônio. Se você tem distração o tempo inteiro, então vamos voltar para aquele cara lá que se afastou da igreja porque tinha esse problema o tempo inteiro. Isso era o demônio agindo, pô. Lembra que a gente tinha falado que o demônio ele ataca logo nos iniciantes, porque atacar um guerreiro forte é muito mais difícil do que atacar um cara que começou a treinar agora. Um menino que começou a treinar com a espada. Mais fácil matar o menino agora do que matar o guerreiro forte que pode encarar ali páreo a e páreo. a santa ela tem um bom remédio. Ela costumava muito usar água benta, que afugentava bastante os demônios. Então, se você tem essa. Se você acha que é o demônio que está agindo, eu sugiro água benta para cima, para cima de você, para afastar os demônios. Eu fui lá no Monsenhor Catão essa semana me confessar e levei 1,5 litro de água para ele abençoar. Está aqui na minha casa. Tudo bem, guarda com carinho. Agora está guardado. E aí temos o último ponto, né? Que é Ou seja, a ação permissiva de Deus. Né? se existe tentação, existe também provação. Ou seja, Isso. Deus pode estar querendo lhe provar alguma coisa, já começando uma sese ativa de Deus e passiva sua, e levando provação para aumentar a sua fé. Então, se você tem todas as formas e mesmo assim não ocorreu, você recorreu à água benta, recorreu a orações de exorcismo e tudo, e mesmo assim não ocorreu, pode ser que seja a permissão de Deus que você esteja passando por isso, né? E aí a santa fala que você deve unir-se aos sofrimentos de Cristo, ou seja, já que é a permissão de Deus, quem sofreu mais com a permissão de Deus do que Cristo, né? Então, una-se aos sofrimentos de Cristo, né? E seja humilde, né? Você, eu tô evitando isso porque eu tô passando por isso por causa que eu sou uma alma muito grande, Deus está me provando porque Ele quer me formar, não, amigo. Seja humilde para evitar a soberba. Soberba essa que acomete muitas pessoas, né? E a aprovação é a prova de valentia dos grandes guerreiros. Ou seja, se você está passando pelas provações, é porque você está perto de chegar aí nos avanços, né? De passar para as moradas mais superiores. Então, ela é Deus querendo provar sua valentia, querendo saber se você mesmo tem essa intenção de ser santo. Se você quer ser porte-estandarte do exército. Deus gosta de nos ver lutar. Nunca nos esqueçamos disso, né? E aí vamos então para os remédios. Temos aí mais 10 minutinhos para poder encerrar a live. Acho que dá tempo. Quais são os remédios, né? O Frei vai dizer aí que é a uma alma que deu provas de sua boa vontade através da fidelidade ao recolhimento, ou seja, o cara que está tentando rezar, a leitura espiritual, quem está lendo o livro dos santos, a Sagrada Escritura, e a oração que Santa Teresa dirige seus conselhos para remediar a aridez. Ou seja, Santa Teresa está falando para qualquer um aqui não, está falando para quem está tentando cumprir tudo aquilo que a gente falou até então, mas está tendo distrações e está tendo aridez, né? A santa quer ensiná-la a lutar contra as causas involuntárias dessas distrações securas. Por quê? Porque as voluntárias são fáceis de se lutar contra. É só você querer, né? As involuntárias não, são mais difíceis de tratar. E aí, são 3 remédios que vão ser passados aí, vão ser prescritos para nós nessa receita. O primeiro deles é a discrição. O que é isso aqui? Vamos lá. As distrações involuntárias, elas são involuntárias. Elas não acontecem porque eu quero. Então, não adianta eu usar de força, usar de violência para tentar impedi-las, porque elas vão acontecer de todo jeito. A violência é só contra você mesmo, né? Contra isso, exato. O que é involuntário. Então não resta assim, resta a gente o quê? Não forçar a barra, entendeu? Mas recorrer a outros artifícios que possam gerar alívio à alma. Achei então, ótimo, você não forçar a barra. Eu boto mesmo. Aqui não foi o Frei, não, fui eu. Eu sei, exatamente isso. O cara pegou um texto do Frei que está dizendo não forçar a barra. Não, se fosse do Frei, estava entre aspas. Eu sei. Então, assim, é você perceber que
talvez você esteja passando por um momento difícil que ficar ali exigindo aquilo de você não vai dar certo, né? Claro, se eu sou uma monja, eu vivo numa vida de obediência, eu tenho que ir pro oratório ali e tudo mais, né? Mas se eu vivo numa secura que eu não consigo fazer oração mental, então o que é que eu faço? Eu recorro à oração vocal, eu recorro à oração litúrgica, né? Eu recorro à leitura espiritual. Eu vou recorrendo a outras coisas, né? Ela vai citar o exemplo aqui de buscar conversas virtuosas, né? Passear pelo campo, escutar o conselho do confessor, do diretor espiritual. Então, essa é a descrição. A descrição, no caso aqui, seria a ideia da temperança. Né? Você nem exigir demais de si, nem cair numa preguiça, que já vai entrar no próximo ponto. Né? Não cair numa preguiça, encontrar um meio termo. E é importante também, né? O cara não sair, tô em RD, sair da igreja e rasgar a roupa, porque estou sofrendo. Né? Isso aí é completamente longe da temperança. Né? É infantil. É infantil, mas acontece. Tem gente que muito. Só falta chorar, né? E postar na internet que está passando por aridez espiritual. E isso aí é exatamente o contrário. Você tem que realmente ser discreto nesse ponto, assim, mais diretamente. Saber que vai passar. Tem que ter fé, né? Saber que vai passar. Procurar os outros meios aí que a Santa cita, né? De conversas espirituais, uma conversa com um dirigente, com quem for. Mas saber que vai passar, que uma hora vai passar. Então, seguindo para o próximo ponto, tenha perseverança. Né? Que a perseverança eu até estava, depois que eu estava me preparando de tarde, botei aquele Nada Te Perturbe, né? Que tá, esse canta de Santa Teresa, que é uma oração de Santa Teresa. Ou seja, perseverança nessa luta já está ganho. Nós que somos cristãos já vencemos. Cristãos já vencemos. Cristo já ressuscitou, né? Ele já venceu o mal, já venceu o pecado. Então a luta está ganha. Você só tem que ser perseverante, você tem que seguir em frente, a luta está ganha, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte, seja perseverante. Não desista, lute, que a vitória virá. Né? Então, isso aí é uma coisa que a gente muitas vezes não pensa. Está ganho. Deus venceu. Jesus Cristo venceu a morte. Né? Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Então, cabe a nós, né, sermos perseverantes e não abandonarmos o barco por causa da nossa pouca fé, por causa das nossas fraquezas. Ser perseverantes, né, e que nós passaremos pela aridez. E essa descrição que a gente falava, ela não deve favorecer uma preguiça. Então eu estou tendo muita distração, eu vou deixar de rezar mesmo e tal. Não é por aí, mas pelo contrário, é perseverar. É essa compreensão que o Bruno está falando, de que você passa por aquilo e que a vitória já é certa. Né? Então, Santa Teresa ela vai dizer que a virtude, o elemento mais necessário para uma alma nas segundas moradas, é exatamente essa perseverança, a determinada determinação. É não desistir ali, querer que tudo passa, né, que a paciência tudo alcança, que só Deus basta, como a oração de Santa Teresa fala, né? Então, ela vai colocando aqui, o Frei vai colocando aqui alguns pontos que é preciso perseverar. Perseverar na oração, mesmo que esteja com dificuldades, né? Perseverar na ascese do recolhimento, que é essa preparação para conseguir entrar no recolhimento, que geralmente é difícil, mas perseverar aí, né? Perseverar na guarda dos sentidos durante o dia, isso aqui é muito importante. Não, né? Assistir besteira, não ler besteira. Se você se expõe muito a muita besteira, vai ficar aqui na tua cabeça o tempo inteiro. Você vai ficar usando o argumento de que a imaginação é a louca da casa. É a louca da casa porque tu alimenta a loucura dela durante o dia, pô. Entendeu? Então, tem que dar uma segurada nisso daí, que vai te ajudar, inclusive, na oração, né? Na preservação das frivolidades que dissipam, ou seja, não ficar gastando muito tempo com coisa que não serve para nada. Que não é boa nem ruim, mas que não serve para nada, né? Gasta tempo demais nas redes sociais, tudo isso aí que a gente passa diariamente, essas dificuldades aí, né? Perseverar na constante lembrança da presença de Deus através de jaculatórios, de atos de virtudes teologais, de olhar para uma imagem, olhar para um crucifixo durante o dia, aquelas coisas que a gente já falou anteriormente, né? A gente está só voltando aqui para repetéculos, né? E ao perseverar, notar o que é que gera desconforto. Porque veja só, com o que você vai perseverando, você vai começando a notar padrões. Então você vai começando a notar, por exemplo, que a distração que te vem é sempre no cunho da memória. Então você já vai começando a perceber, eita, então eu preciso trabalhar alguma coisa aqui na memória, né? Ou então você vai percebendo que quando você reza no fim do dia, tudo que você passou de tribulação durante o dia fica vindo de distração na hora da tua cabeça. Você começa a notar isso, de tanto perseverar e não conseguir rezar, você vai notando quem é que está te atrapalhando. Você vai dando nomes aos bois, né?
Você percebendo isso, você muda o horário. Então você vai começando a perceber, né, o que é que gera esse desconforto. Se é alguma lembrança, uma antipatia, uma impressão, uma percepção, algo que aconteceu durante o teu dia ali. E por fim, último ponto, né? A humildade. Né? A humildade paciente e confiante deve acompanhar esta perseverança. Ou seja, né, se você passar 40 anos na aridez, o que é que você deve fazer? Você deve chorar e rasgar as roupas, como eu falei, e sofrer e dizer que é esquecido por Deus? Ou você deve agradecer porque está trabalhando com Deus, está servindo a Ele, está oferecendo a Ele tudo que você tem, mesmo lá aquele jardim árido. Você deve agradecer porque você está perto do poço. Né? Isso é humildade, é saber que tudo que é nosso é de Deus. E que tudo é graça. Tudo é graça. Né? Tudo que a gente tem é graça de Deus. Então, Opa, deu uma travadinha, mas voltou. Voltei. Por nada que a gente tivesse, somos mais ricos do que tudo, porque foi tudo Deus que nos deu. Isso. Então, é agradecer e ser humilde. Eu queria muito ler esse trecho aqui de Santa Teresa, que é bem grandão, mas que é um dos mais bonitos que eu já li, tá? Que é o seguinte, que ela vai dizer, tá aí no material. E o que fará aqui quem vir que em muitos dias só há secura, desgosto, dissabor e tão má vontade para ir tirar a água. Aquilo que Bruno estava falando, de tirar água do poço, não sai nada, né? Se não se recordasse de que serve e agrada ao Senhor do jardim, pois é o jardineiro, né? E se não receasse perder todo o serviço já feito, além do que espera ganhar com o grande trabalho que é lançar muitas vezes o balde ao poço e tirá-lo sem água, abandonaria tudo? Como eu dizia, que fará aqui o jardineiro? Alegrar-se, consolar-se e considerar uma enorme graça trabalhar no jardim de tão grande imperador, sabendo que contenta ao Senhor com aquilo e que a sua intenção não há de ser senão contentar a ele, louve-o muito, pois o Senhor nele confia. Que o jardineiro o ajude a carregar a cruz e pense que o Senhor nela viveu por toda a vida. Que não procure seu reino aqui na terra e nunca abandone a oração. E se determine, mesmo que essa secura dure a vida inteira, a não deixar que Cristo caia com a cruz, pois virá o momento em que toda a sua recompensa lhe será dada de uma vez. Então, no fim das contas, o que importa não é quanto de água você está tirando do poço. O que importa é que o dono do jardim te confiou a tarefa de cuidar do jardim dele. Essa é a coisa mais importante de todas. E você perseverou na humildade. Então, essa é a verdadeira humildade, é a verdade. Qual é a verdade? É que eu sou só um jardineiro. E só de ser um jardineiro eu já sou muita coisa. É o maior presente que Deus já poderia ter me dado. É isso. Já abriu o reloginho? Abriu. Falta 1 minuto e 40 e pouco. Vamos então encerrar agradecendo a Santíssima Virgem por mais uma oportunidade de falarmos sobre a vida espiritual, sobre o seu menino Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal. Até segunda-feira. Até segunda, pessoal. Não estarei, mas teremos live. Até segunda. Abraços.